Nunca nenhum líder religioso ou político foi tão homenageado em sua morte quanto Gandhi. Ele é ainda mais poderoso hoje do que quando estava vivo. Ele manteve os seus poderes e exemplificou os seus ensinamentos até o fim. Apenas uma semana antes de sua morte, ele foi alvo de uma bomba, que por pouco não o atingiu, mas pediu aos seus seguidores que não fossem duros com os traidores. Ele disse que Deus o estava mantendo lá para fazer um pouco mais de trabalho. E quando isso fosse feito, Deus o levaria embora. Na noite anterior à sua morte, ele disse à sua sobrinha neta: Aba, traga as cartas importantes. Eu assino. Amanhã pode ser tarde demais. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Tal homem é Gandhi, que libertou a Índia, que apresentou o método não violento a todos os políticos obstinados e provou que é um método eficaz. Mahatma Gandhi era de Deus. Ele pode não ter sido tão grande quanto Cristo ou outros mestres que conheci, mas ele conhecia a Deus. Quando foi baleado, ele tinha um sorriso nos lábios e fez um sinal de perdão com a mão. Com aquele gesto, Gandhi pedia perdão ao Pai por seu assassinato. Isso foi tão inspirador quanto as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Gandhi vive hoje no coração dos homens para lembrá-los de que a violência é a lei do bruto. Quando brutos, como o grande tigre dente de sabre, infestaram a terra, eles não governaram a terra. O homem, por poder intelectual superior, superou criaturas maiores e mais poderosas, mesmo sem estar munido de metralhadoras. O presidente e Stalin devem lembrar que, se os fortes se destruírem, os mansos herdarão a terra. O espiritualmente manso nunca será destruído. A arma deles é o método de Cristo: amar o inimigo e vencer o inimigo pelo amor. Esse é um momento em que Deus está batendo na cabeça do comunismo, do imperialismo, do capitalismo, de todos os ismos que acreditam no poder da força. E eu faço uma previsão agora. O mundo não vai cair em destruição. Portanto, não se assuste. Acredite em seu Pai. Ele o protegerá se você se lembrar dos seus ideais, se mantiver a fé nele. Estamos nos movendo para cima. Os 1.200 anos do ciclo material se passaram e 300 dos 2.400 anos da era atômica se foram. Então haverá as idades mental e espiritual. Nós não vamos descer. Não importa o que aconteça, o espírito vencerá. Eu prevejo isso. E que a democracia americana e o poder material prático, combinados com o poder espiritual da Índia, prevalecerão e conquistarão o mundo. Quem usar a bomba, motivado pela agressão, cairá pela bomba. Mas eu sei que nos corações da América e da Índia não existe amor à violência. Assim como Hitler caiu com todo o seu poder, qualquer ditador, onde quer que esteja, será derrubado. Isso eu prevejo. Por que surge o sofrimento mundial e a miséria mundial? Quando as pessoas em toda a Terra estão felizes e prósperas, elas estão em sintonia com Deus. E todas as vibrações da Terra
em relação aos planetas são harmoniosas. Mas assim que uma nação começa a brigar com outra, ou gourmands industriais egoístas tentam devorar toda a prosperidade para si, isso traz depressão. E quando a depressão começa em um lugar, ela começa a se espalhar por toda parte, devido às vibrações que viajam pelo éter. A última guerra mundial criou vibrações erradas, primeiro na Europa, que depois se espalharam por toda a Terra. E onde não havia guerra, apareceu a gripe. As agonias das pessoas que morreram na Guerra Mundial criaram a causa sutil de epidemia de gripe espanhola, que imediatamente se seguiu à guerra e matou 20 milhões de pessoas, enquanto a própria guerra matou apenas cerca de 10 milhões. Na atual Guerra Civil Espanhola, as vibrações das lutas mortais de milhares de homens, mulheres e crianças estão flutuando no éter, causando inundações da América, tempestades na Inglaterra e Portugal e terremotos na Índia. E assim os povos do mundo, em vez de criar mais conflitos e entrar em guerras, devem tentar ao máximo usar meios pacíficos e não cooperação para parar a guerra. O assassinato de milhares de etíopes e as vibrações de injustiças feitas a eles perturbaram o equilíbrio do mundo, pois ninguém pode escapar de perturbar uma parte do mundo sem que a perturbação se mova através das ondas do éter para outras partes da Terra. Se as pessoas em uma parte de uma casa forem perturbadas, então toda a família será perturbada. Após a conquista etíope, o pavor da guerra, deixado como consequência da última guerra mundial, desapareceu. Muitas nações estão novamente entusiasmadas com guerras de agressão. A guerra da Etiópia foi uma guerra de agressão. A guerra na Espanha é uma guerra de agressão. De acordo com a Liga das Nações, uma guerra de agressão é insustentável. Mas desde que o mundo ignorou o mandato divino e a regra divina de proibir as guerras de agressão, que veio como uma grande lição da última guerra mundial, o mundo está novamente caminhando para a possibilidade autocriada e influenciada por Satanás de uma guerra mundial maior e maior destruição. A depressão é causada pelos pecados da última guerra. E se outra guerra mundial começar, haverá muito pouco para a população mundial comer. Portanto, é melhor que as nações da Europa façam todo o possível para evitar qualquer guerra. Pode ser difícil encontrar a presença apenas observando a mente, porque a mente é ruidosa, veloz, insistente. Mas existe um portal mais direto, mais silencioso, e ele está com você o tempo todo, o corpo interior. Não me refiro ao corpo físico como forma ou aparência, mas a sensação viva do corpo, a energia que vibra silenciosamente por dentro. Feche os olhos por um instante, leve a sua atenção para as mãos. Você pode senti-las por dentro sem tocá-las? Esse leve formigar, esse campo sutil de vida, isso é o corpo interior. E ao focar nisso, algo acontece. A mente desacelera. Você se ancora no agora. E a consciência se aprofunda. Esse é um dos caminhos mais simples e poderosos para sair da identificação com o passado. Porque o corpo
só existe no presente. Ele não pensa, não julga, ele apenas é. Cada vez que você volta a sentir o corpo por dentro, mesmo que seja por poucos segundos, você dissolve um pouco mais da história mental que carrega. E quanto mais você faz isso, mais claro se torna. A presença não é algo distante que você precisa alcançar. Ela é o seu estado natural. Quando a mente se aquieta. Tudo que a mente conhece tem forma. Os pensamentos têm forma. Emoções, ainda que sutis, têm um contorno. Até as memórias mais vagas se estruturam em imagens e palavras. Mas existe algo em você que não tem forma. E é exatamente por isso que a mente não pode compreendê-lo. Esse algo é a paz. Não a paz como oposto da guerra ou como um intervalo entre dois conflitos, mas a paz que está além do que acontece. Ela não nasce de circunstâncias. Ela é anterior a todas as circunstâncias. Você já experimentou. Talvez num instante de silêncio inesperado, ao caminhar sozinho, ou ao olhar para o céu noturno sem pensar em nada. Ou então, no momento exato em que uma grande preocupação se dissolveu e de repente tudo ficou quieto. Essa quietude não é criada, ela é revelada. E ela está sempre aí, por trás do ruído, por trás da história, por trás da forma. Mas como você pode acessá-la com mais constância? A resposta é simples. Pare de buscar. Não tente alcançá-la. Apenas esteja presente. Sinta a respiração. Sinta o espaço entre os pensamentos. Sinta o silêncio entre as palavras. A paz está aí. Você pode passar a vida inteira tentando melhorar a si mesmo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mas nenhuma melhoria é tão profunda quanto o simples ato de parar e reconhecer o que você já é. Não o que você fez, não o que os outros dizem que você é, mas aquilo que permanece quando tudo isso é deixado de lado. Você não precisa de mais definições, precisa de menos. Você precisa se esvaziar. E nesse esvaziamento você se encontra inteiro. Não há nada que você precise se tornar. A iluminação não é um ideal distante. Ela é simplesmente o reconhecimento da consciência que já vive em você agora. Essa consciência é livre. Ela não se apega, ela não rejeita, ela não julga. Ela apenas vê. E ao ver com clareza, tudo se dissolve. A dor do passado se dissolve. O peso da culpa se dissolve. A ilusão de separação se dissolve. E o que resta é o que sempre esteve lá. A presença, o silêncio, a verdade. Essa é a sua casa e você pode retornar a ela sempre. Você já percebeu como é difícil para muitas pessoas simplesmente sentar-se em silêncio? Ficar sentado sem fazer nada? Assim que cessam as distrações, o celular, a conversa, o trabalho, surge uma sensação inquieta, algo que parece te dizer: "Ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa".
Isso está entediante demais. Mas o que é de fato esse tédio? O tédio é a superfície de uma inquietação mais profunda. É a mente dizendo que esse momento não é suficiente, que há algo mais interessante, algo mais importante, algo mais estimulante a ser feito. É uma insatisfação generalizada que toma conta, especialmente quando você está sozinho, sem tarefas, sem distrações. E a sociedade construiu um mundo inteiro ao redor disso. Entretenimento constante, estímulos sem parar, acesso imediato a qualquer conteúdo. Tudo para evitar o vazio. Tudo para escapar do tédio. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir, você simplesmente ficasse com ele? Esse é o começo do despertar. Quando você deixa de alimentar a mente com mais estímulos e começa a notar o que sempre esteve por trás dela. Um espaço silencioso, vivo e presente. E é nesse espaço que você encontra a sua verdadeira natureza. O primeiro impulso é resistir. Quando o tédio aparece, a mente quer escapar, quer pegar o celular, abrir a internet, inventar alguma tarefa que você não quis fazer a semana inteira. Qualquer coisa para não sentir o que está ali. Mas e se por um momento você não obedecer a esse impulso? O que acontece em você? Algo começa a mudar, não é? Sim, com certeza no início vai haver desconforto. A mente vai protestar com você. Ah, não está acontecendo nada. Isso é inútil. Mas se você simplesmente observar e permanecer ali, algo se revela. Você atravessa uma espécie de limiar. E do outro lado, não há mais tédio, há a presença. Você começa a sentir o corpo por dentro, as mãos, os pés, o coração batendo. Uma vivacidade sutil toma conta de você, sem precisar de pensamentos, sem distrações, sem estímulos, apenas o ser. Esse é um momento sagrado, porque você experimenta o que é estar vivo sem depender de nada externo. Você não está entediado, você está em casa. E talvez pela primeira vez você sinta que não há nada que precise acontecer para que você se sinta completo. O patriotismo pode ser mal quando não se importa com a própria vida. Quando, em vez de ser usado para manter intacta a prosperidade e a felicidade de sua nação-mãe, ele se mete em complicações internacionais ao querer espalhar sua influência territorial. Ele destrói o seu próprio bem-estar nacional, exatamente o que representa o patriotismo. Por outro lado, são tolos aqueles patriotas que pensam que perderiam vantagens nacionais ao defender o patriotismo internacional, pois o bem internacional inclui o bem nacional, e o bem nacional parcial deve ser sacrificado pelo bem internacional. Mas se o bem nacional agir contra o interesse do bem internacional, ele vai derrotar o seu propósito. O egoísmo nacional que desconsidera o bem-estar internacional
traz desastre nacional e internacional. Nações do mundo, cuidado! Use seu patriotismo para proteger o seu próprio país e não se misture com nenhuma outra nação que defende a agressão. Todas as nações devem se unir para não cooperar de todas as formas com aquelas nações que desejam iniciar guerras de agressão. As nações da Terra devem se unir para encontrar maneiras de mitigar as causas e os efeitos de tais calamidades criadas pela natureza, como doenças, inundações, secas, doenças e terremotos. O homem não deve aumentar as catástrofes naturais com as tragédias autocriadas, evitáveis de pobreza, carência, sofrimento, morte devido às guerras. Pois é evidente que calamidades autocriadas e vibrações erradas de guerra e egoísmo industrial trazem calamidades naturais. O estado do Texas, na América, poderia produzir trigo e milho suficientes para abastecer o mundo inteiro. E por que a fome no mundo hoje? Por causa do egoísmo político e industrial do homem, que é contra as leis divinas de cooperação, de serviço mútuo e compartilhamento adequado da prosperidade concedida por Deus entre as nações do mundo. Se as pessoas seguissem as leis estabelecidas por Cristo, ame ao seu próximo, dê tudo o que você tem, então não haveria sofrimento pela pobreza na Terra hoje. Os políticos estão cegos por seu patriotismo, egoísmo e amor à fama, desconsiderando as leis divinas estabelecidas por Deus e expressas por grandes santos. Eles estão trazendo uma avalanche de misérias sobre as nações da terra. Siga os ditames dos santos, que são os verdadeiros filhos de Deus, e não os ditames de Satanás. Desejamos que todos os verdadeiros filhos de Deus, de todas as nações, não cooperem com Satanás e a guerra, mas sim que trabalhem de todas as maneiras para estabelecer a paz e a prosperidade internacional, construtiva, a felicidade espiritual em sua própria nação e em todas as nações. Vamos erradicar todo o sentimento errado de falso patriotismo que produz a miséria e estabelecer em cada cidadão no mundo o verdadeiro patriotismo internacional de fraternidade, paz, boa vontade mútua e progresso mental, higiênico, industrial, social, científico, filosófico, moral e espiritual para todos. E claro, felicidade.